filmes são muito mais do que uma imagem em movimento. São uma narrativa com linguagem própria que envolve técnicas e tecnologias. A combinação desses elementos é que determina a criação das estéticas e das infinitas poéticas que contam a história do cinema. A história do cinema é a história de filmes. Filmes são impregnados de arte e conteúdos que dão sentido à história do homem. Filmes precisam ser preservados. Arquivar é mais do que guardar e classificar um filme. Implica também fazer escolhas, tornar visíveis momentos singulares de uma cultura. Cinemateca é o lugar próprio para depositar, armazenar, preservar e arquivar filmes. É um dos espaços de construção da memória cultural de uma nação. Essa é uma moviola. A gente usa ela aqui na Cinemateca junto com todos esses outros equipamentos para fazer uma primeira seleção do material, para checar se o filme está ok, para fazer algum tipo de primeiro visionamento, para conferir o material, completude do material. Como é uma máquina super mecânica, a gente pode manipular os filmes que estão bastante deteriorados de uma maneira conveniente para preservar a integridade do filme. Por que é importante lavar o filme? Porque ele vai para a telecinagem, ele pode ter gorduras, manchas, sujeiras do filme que podem vir no telecine, aparecer numa imagem maior, entendeu? Então é importante a gente eliminar o máximo possível desses pequenos probleminhas. O elevador vai mergulhar junto com o filme no sistema de ultrassom, no tanque de perflora. Para alguns, o cinema é um objeto, é um rolo de filme. Para outros, é uma sequência, é um fotograma que ele precisa ampliar. Para outros, é uma tarefa de salvação, né? Porque é o último momento em que se pode fixar e, quem sabe, recopiar aquelas imagens. Para os pesquisadores e historiadores, o cinema é fonte de informação, né? É fonte de pesquisa histórica. Para o exibidor, ele é luz e sombra na tela, né? E para todo mundo aqui é a memória coletiva que fortalece a identidade nossa. A Cinemateca Brasileira é um dos maiores acervos de imagem em movimento da América Latina. Aqui, além dos filmes serem catalogados e conservados, é realizada a difusão do cinema nacional. A Cinemateca Brasileira é uma jovem senhora de seus 64 anos de atividades continuadas. Como toda jovem senhora, às vezes ela mente a idade, porque, a rigor, existem alguns meses, talvez 2 meses, 3 meses de atividade já em 1940. Né? Mas, de qualquer forma, atravessou 3 gerações, a primeira formando a ideia da necessidade de uma cinemateca. A luta foi, na verdade, anterior. Primeiro, convencer as pessoas, os poderes, de que o cinema se ombreava com as artes tradicionais. Até chegar a ser considerada uma arte, foi uma luta, né? No Brasil, quem mais representa esse momento é o criador da Cinemateca Brasileira, professor de cinema, crítico, o Paulo Emílio Sales Gomes, que junto com outros intelectuais, então, conceberam uma instituição assim. A história da Cinemateca começa com o Clube de Cinema de São Paulo, fundado pelos estudantes de filosofia da USP, Paulo Emílio Sales Gomes, Décio de Almeida Prado e Antônio Cândido de Melo e Souza.
Em 1946 foi criado o segundo Clube de Cinema de São Paulo, pois o primeiro havia sido fechado pela Polícia do Estado Novo. Vivia-se o governo de Getúlio Vargas. O acervo de filmes do segundo clube tornou-se a Filmoteca do Museu de Arte Moderna de São Paulo, filiada à Fédération Internationale des Archives de Filme. O foco do clube era a difusão e a discussão dos filmes, democratizando a informação. Este pensamento foi o norte da Cinemateca Brasileira até 1975. A partir desse ano, a Cinemateca adota uma nova diretriz. Difundir é essencial, mas antes é preciso garantir a sobrevivência do filme para as gerações futuras. Com todos os que condenam a minissaia. A consciência que veio assim, depois de alguns desastres, que na verdade acometeram muitas cinematecas no mundo todo, de que o filme se degrada. Primeiro incendiava, o nitrato, até a década de 50 era o que mais se usava, dá uma imagem maravilhosa, só que quando ele entra em declínio, ele junta ácido nítrico e isto explode e é um fogo que ninguém apaga. E muitos desastres em cabines de projeção, em depósitos de filmes, muita coisa se perdeu, inclusive na história da Cinemateca temos uma grande perda em 1957. A gente vendo de perto o que aconteceu, o sentimento que a gente tem é que no fundo a Cinemateca era prematura. Olha, um país que não é capaz de ter um arquivo nacional ou uma biblioteca nacional, que são, afinal de contas, órgãos tradicionais da cultura do Ocidente, evidentemente não está em condições, ele não pode mesmo compreender a necessidade de uma cinemateca, que é uma coisa, afinal de contas, mais nova. Mudou a filosofia, mudou o endereço e a Cinemateca foi acompanhando as mudanças. O incêndio no depósito de nitrato da sede no Parque do Ibirapuera exigiu um novo espaço climatizado. Em 1984, a Cinemateca foi incorporada pelo governo federal e recebeu em doação o acervo da TV Tupi. Em 1992, começa a mudança do laboratório e do depósito de nitrato para a nova sede, no velho Matadouro de São Paulo, na Vila Mariana. Esta mudança só será totalmente concluída em 1998. Toda essa transformação e ampliação do espaço abre as portas para o crescimento do acervo e da mão de obra especializada. As equipes contratadas recebem treinamento para operar equipamentos digitais de última geração, que tem na película material fotográfico sobre o qual se inscrevem as imagens, o foco do trabalho. O filme é feito à base de celulose e fabricado em formato de lâmina translúcida. É um material perecível. Guardar o filme exige condições de extrema peculiaridade. Manuseá-lo de forma inadequada é perecimento na certa. É uma cópia em nitrato tingida e virada, que a gente vai fazer um internegativo preto e branco, para depois fazer uma cópia colorida com essas cores originais. Tem a questão da janela molhada, que o filme é copiado tudo submerso num solvente. Então o solvente entra nos riscos e a luz não refrata. Então
elimina praticamente muitos riscos. A Cinemateca Brasileira possui 2 depósitos climatizados para armazenar os mais de 250 mil rolos distribuídos entre 35 mil títulos de seu acervo. Há um espaço para os filmes em preto e branco, com temperatura de 15 graus e umidade a 40%. Os coloridos são guardados a uma temperatura de 10 graus e conservados num ambiente com 30% de umidade. O Laboratório de Imagem e Som da Cinemateca recebe e trabalha filmes com alto grau de deterioração e, quando é necessário, realiza a intervenção digital. Então, essa é uma ilha, uma estação de restauração digital. Aqui a gente está operando um software que chama Diamante. O Marcelo está mostrando alguns exemplos do antes e depois. Do lado direito, como estava o fotograma antes de ser restaurado, e do lado esquerdo, como ficou o fotograma depois de ser restaurado. Ele foi escaneado e passou por algumas máquinas, e esse é o resultado final que a gente tem depois de todo o processo. São fungos, né? Os fungos que a gente conseguiu tirar da imagem. O acervo cinematográfico é composto por obras de ficção, documentários, cinejornais, publicidade e registros familiares brasileiros e estrangeiros, com obras desde 1913. Uma das linhas de informação do Centro de Documentação e Pesquisa é o tratamento, a guarda e a disponibilização de arquivos pessoais e institucionais. Então, são arquivos de personalidades e instituições ligadas ao cinema. Então, é feito todo o tratamento, tanto físico quanto da informação de todos esses documentos que chegam aqui ao Centro de Documentação. Depois eles são indexados em bases de dados, são armazenados em locais apropriados e o consulente pode vir fazer as suas pesquisas, consultar. Aqui nós recebemos essa semana o arquivo do Mauro Alice. Foi um dos maiores montadores do cinema brasileiro. Montou filmes de Hector Babenco, Walter Hugo Cury, montou o Carandiru, foi uma das suas últimas grandes montagens do cinema brasileiro. Os arquivos institucionais são conjuntos documentais de empresas ligadas ao cinema, tanto produtora quanto distribuidoras. No momento, a equipe está concentrada no tratamento do arquivo da Embrafilme, que foi uma empresa estatal que funcionou do final da década de 60 até o início da década de 90. E durante esse período, ela foi a grande responsável pelo fomento da indústria cinematográfica brasileira. O mais importante é a higienização mecânica, onde há a retirada de todo e qualquer agente de deterioração. Ferrugem, fungo, poeira, tudo que possa comprometer a integridade do suporte e, portanto, a integridade da informação ali registrada. Aqui nós temos alguns exemplos de arquivos pessoais. Arquivo do Glauber Rocha, os desenhos sobre Deus e o Diabo na Terra do Sol. Esse acervo foi doado pelo próprio Glauber Rocha, da Cinemateca, nos anos 80. O roteiro de Deus e o Diabo na Terra do Sol, com muitas anotações. E esses arquivos pessoais, eles não têm relação entre si. Por exemplo, aqui nós temos o arquivo Glauber Rocha, aqui nós temos o arquivo Paulo Emílio Salles Gomes, as correspondências que o Paulo Emílio recebeu. Então, dão a dimensão de todas as relações traçadas dentro desse campo cinematográfico. Um exemplo do diálogo entre esses arquivos é uma carta do Glauber Rocha ao Paulo Emílio. Os documentos são armazenados em local apropriado, que é este local que nós estamos vendo, com controle de umidade e temperatura ideais para papel. Então, neste espaço nós temos, por exemplo, a coleção de cartazes da Cinemateca Brasileira, que conta com cartazes de filmes brasileiros, estrangeiros e eventos. Então, eles são acondicionados nessa mapoteca, protegidos por um papel neutro.
Esses cartazes, eles são digitalizados e descritos em base de dados, então o pesquisador ele pode fazer sua pesquisa pela internet, porque essa base de dados foi publicada. O processo aqui, na verdade, é mais de escanear, é mais de preservar, de garantir que ele fique preservado em outro formato, para caso essa matriz não se perca algum dia, aconteça alguma coisa, a gente pelo menos tem um outro arquivo, e mais do que isso, na verdade, é conseguir difundir a obra, né? Não ficar guardado lá dentro sem ninguém ter acesso. Então todo o material digitalizado ele vai para o site, um formato de baixa resolução com marca d'água, que assim qualquer um pode pegar e usar, ou pelo menos consultar. E aí tem um outro formato que a gente guarda, que é em TIFF, que é um formato de alta resolução que dá para você fazer uma outra cópia tão grande quanto essa, no mesmo formato, com uma resolução ótima, que é para isso que serve esse scanner que a gente tem aqui. Hoje, eu acho que nós temos uma ideia muito clara do nosso papel de mediadores, tanto de objetos na circulação, na sua circulação, quanto na organização da informação até o usuário. Todo filme, junto com sua história, ao ser restaurado e arquivado, está pronto para a democratização de seu uso. Sua conservação atrai as pessoas para conhecê-lo como um bem cultural disponível nos acervos. Bem, essa é uma segunda estação de trabalho de restauração digital, que chama MTI. Aqui faz um trabalho mais manual. Esse que a gente está vendo é o negativo original. Vocês podem ver os pipocos brancos, as sujeiras brancas que aparecem no filme e os riscos. E esse aí é a passagem final. Esse é o que já, depois de pronto, restaurado, sem os rasgos e sem as manchas, né? Restaurar manualmente, igual ela está fazendo agora, você restaurar fotograma a fotograma, você vai recortando, copiando e colando pedaços de imagem, um interpolando um fotograma com o outro. Então, para isso, com as dimensões que o Brasil tem, obviamente a gente tem que pensar em poder utilizar mecanismos de dar acesso aos conteúdos que são preservados nessa instituição com uma rapidez, com uma leveza, com uma simplicidade que todo o ferramental digital permite. É o guarda noturno. Mensagem para a Dona Branca Clara. Entre e leia. E para isso precisa ter uma instituição que seja ágil, uma cinemateca moderna, absolutamente reflexiva sobre o seu trabalho, antenada nas mudanças tecnológicas que hoje são muito rápidas, né? A questão digital toda, que é ainda uma incógnita em termos de preservação, mas obviamente é uma ferramenta fundamental para a restauração, é uma ferramenta poderosíssima para a difusão. O site do Banco de Conteúdos Culturais vai abrigar todo o acervo digitalizado da Cinemateca. Nossa proposta de criar essa ferramenta é difundir o acervo da Cinemateca e deixar ele mais acessível. E a ideia é também a preservação do acervo. Porque depois, uma vez que o filme foi digitalizado, ele pode ser acessado e não precisa mais acessar a película, pode ficar preservado.
A Cinemateca Brasileira trabalha projetos internos como o do acervo da TV Tupi em diferentes suportes e restaura e preserva material de terceiros em parceria com grandes empresas e produtores cinematográficos. Os equipamentos digitais abrem novas possibilidades de restauro, preservando a qualidade técnica dos títulos. Esse aqui é um telecine. A função do telecine é pegar o filme 35 ou 16 milímetros e transcrever para uma mídia em vídeo ou para uma mídia digital. A gente procura ter a maior quantidade de referências possíveis para telecinar o filme e mexer na cor sem alterar em nada do original. Para isso a gente procura uma série de referências. O primeiro passo é uma questão histórica mesmo. Hoje, a Cinemateca Brasileira conserva seus filmes em duas versões, uma para preservação e outra para difusão. Aqui, por exemplo, a gente está digitalizando o filme restaurado, o Chica da Silva restaurado, esse já é o produto final restaurado. O final dessa história da digitalização, né, onde a gente captura os filmes e gera os subprodutos disso que vão para a internet ou que vão para um DVD. Os filmes possibilitam conhecer e compreender a diversidade humana e de culturas por meio da identificação e comparação dos modos de pensar e de agir dos homens. São produtos do saber, da memória e da imaginação. Verá, caro senhor, o Brasil aparecer com a forma de uma harpa ou presunto, limitado ao fundo pelas altíssimas faldas dos Andes. Quando se fala em sistema, produção, distribuição, exibição, preservação, tem um outro aspecto que é fundamental para que esses pés se mantenham, que é a formação de público. E a Cinemateca tem uma vertente, eu espero que cada vez maior, nessa direção. Essa formação de público, ela é fundamental para qualquer visão de futuro que a gente queira ter, porque é muito claro, nem toda memória sobrevive. Como é que você faz com que a sociedade tenha essa vontade de proteger o seu cinema, a informação sobre o cinema do mundo todo, né, e os seus filmes? Se ela conhecer o trabalho, as expressões que estão na tela, o trabalho aqui interminável que a gente enfrenta. O que a gente está defendendo hoje para a Cinemateca Brasileira é que ela tem um modelo de gestão baseado no direito privado, com a sua função pública integralmente preservada e com recursos públicos. Isso de maneira nenhuma significa abdicar ao que a gente tem a convicção absoluta que seja uma obrigação do Estado financiar essa atividade, né? Óbvio que a gente pode complementar com recursos de outra natureza. Muito da produção cinematográfica brasileira é trabalhada em projetos de restauração aqui na Cinemateca. Com apoio da Petrobras, do BNDES e do Ministério da Cultura, foram restaurados filmes da produtora carioca Cinédia e do acervo do cineasta Glauber Rocha, além da filmografia do cineasta Joaquim Pedro de Andrade, feita em digital com alta definição. Vamos embora para bazar, né? Em parceria com o Arquivo Mário Peixoto, a Cinemateca Brasileira restaurou analogicamente o filme Limite, trabalho realizado a partir da pesquisa de matrizes guardadas e da comparação entre elas. Eu diria que o que impressiona muito quem visita a Cinemateca é a possibilidade de, no mesmo local, a gente desenvolver as várias funções de uma cinemateca, né? A guarda do acervo, centro de documentação e pesquisa, o laboratório, a área de difusão com as salas. Então isso não é muito comum no mundo que se consiga fazer no mesmo local, em um local que tem características que tem, de alguma maneira, encantado as pessoas que visitam a gente.
né? Um local que tem uma carga de tradição, de um patrimônio histórico, e para uma cidade como a de São Paulo, né? Que tem muita alternância e tradicionalmente pouca valorização de um patrimônio arquitetônico, né? Então acho que a questão do Matadouro aqui tem sido restaurado, isso traz uma outra carga que casa muito bem com a instituição de preservação de memória.